Salve, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos aqui à nossa cobertura de provas, onde a gente vai abordar com vocês assuntos bem quentes e temas que a gente precisa revisar, focando, obviamente, nas provas de residência, na prova dos seus sonhos. E hoje, o nosso bate-papo em Dicas e Apostas vai ser sobre a clínica médica lá do Albert Einstein. A gente vai começar nosso bate-papo entendendo um pouco como é que funciona o modelo da prova, para que você já chegue na prova dominando, entendendo o enunciado, entendendo por que o Einstein gosta de cobrar exatamente o enunciado naquela forma e por que ele gosta de cobrar, eventualmente, diagnóstico ou tratamento. Então, galera, o modelo da prova é um modelo bem simples, objetivo, você vai ter itens de A a D. A gente não tem prova discursiva lá no Albert Einstein. Os enunciados, eles são, digamos assim, pequenos a de moderada extensão. Tá? Porque olha só, a banca ela vai te cobrar na grande maior parte das vezes questões de raciocínio. Nessa hora talvez você fique até um pouco nervoso, porque Rodrigo, eu não gosto muito de raciocínio, eu gosto de questão mais decoreba, eu gosto de questão conceitual. Calma, o que eu posso falar para ti agora com muita tranquilidade? É que as questões do Einstein, ela cobra conceitos clássicos. Então disso daqui eu vou te derivar de dois raciocínios muito importantes. O primeiro é: não inventa coisa bizarra na tua cabeça. Galera, você vai ler um quadro de, por exemplo, uma paciente, mulher, jovem, que tem uma poliartrite simétrica, crônica, bilateral, aditiva, que pega interfalangiana proximal, metacarpofalangiana, polpa interfalangiana distal, polpa esqueleto axial. Você está pensando em quê? Artrite reumatoide. Simples assim. Os achados, tanto do enunciado quanto do exame físico, na prova do Einstein, vão ser clássicos. Então, primeira coisa, não inventa marmotice na tua cabeça. É óbvio que ali, pescando alguma coisa do enunciado, a gente pode se deparar com um diagnóstico diferencial. Mas, de novo, o Einstein vai te cobrar achados do exame físico clássicos, achados laboratoriais clássicos. Ele vai te fazer pensar naquela doença especificamente. E aí, depois disso, Rodrigo, ele te cobra o que especificamente? Ou ele vai te cobrar o diagnóstico, que também é o diagnóstico clássico, que foi, por exemplo, esse que acabou de conversar. Ou ele vai te fazer o seguinte: ele vai te dar esse enunciado que eu acabei de te dar, na sua cabeça você pensou, em artrite reumatoide. Legal. Aí te pergunta: o tratamento de primeira linha para a doença, para o principal diagnóstico diferencial acima citado é metotrexato. Galera, você não vai ficar pensando em tratamentos alternativos, imunobiológicos, coisas bizarras, imatinib, não sei o que, ibis, imab. Não, galera. Ele vai te perguntar o tratamento clássico da doença. Então, é daí que derivam os dois raciocínios que eu quis te trazer. Você leu o enunciado, pensou em coisa clássica. Você deu a conduta clássica e o tratamento clássico. É isso que a prova do Einstein cobra da gente. Então, eu já quero transmitir para você a ideia de não vá pensando coisas bizarras na prova do Einstein. Combinado? A prova é uma prova clássica, cobra conceitos clássicos, tratamentos clássicos para você. Então vá com muita tranquilidade, porque você que gosta de provas questões conceituais, também vai se dar muito bem na prova do Einstein. E aqui é uma prova majoritariamente que não gosta de cobrar imagem. Se for cobrar imagem de você, são imagens, por exemplo, de eletrocardiograma, imagens clássicas também. Não vai te fazer, por exemplo, cobrar uma imagem complexa, onde você só vai acertar o enunciado da questão se você souber a imagem. Não, esse não é o padrão do Einstein. A grande maior parte das questões não tem imagem, e quando tem imagem, são imagens simples, clássicas, que vão te corroborar o diagnóstico e a conduta. Por isso eu considero as provas do Einstein com um nível de dificuldade baixo a médio. Não é uma complexidade na clínica médica extremamente pesada, como você vê em provas, por exemplo, da USP São Paulo, da USP Ribeirão, da Unifesp. Óbvio, galera, de novo, o Einstein gosta sim de cobrar coisas clássicas de vocês, mas eventualmente você vai ver sim um tema um pouco mais específicos, mas de novo, pessoal, mesmo que seja um tema um pouco mais específico, por exemplo, ele queira te cobrar algum detalhe de espondiloartropatias, ele vai te cobrar detalhes específicos superficiais daquela doença. Então, tipo, olha só, de espondiloartropatias, em geral, você vê o gene HLA-B27, é isso, é coisa clássica que você vai ver em temas um pouco mais específicos, por exemplo. Então não fica nervoso quando aparecer uma questão que te cobra algum detalhe um pouco mais fora do padrão usual, porque ele vai ser bem superficial. E o Einstein, galera, ele tem uma particularidade muito interessante. Ano após ano, tenho percebido que sim, alguns temas eles se repetem muito, como por exemplo, quase todo ano cai questões de arritmia 5-PCR. Só que eu vejo que ano após ano também o Einstein tende a mudar o padrão da grande maior parte das questões. Então olha só, no ano ele vai te cobrar hipertensão arterial sistêmica, no outro ano ele vai te cobrar valvopatias,
No outro ano a gente cobra sino coronariana aguda e assim por diante. Então ele evita repetir muito os temas das provas. Saibam sim que existe um grosso dos temas que é repetido, mas a grande maior parte deles não se repete ao longo dos anos. Então, se você já olhou a prova do ano passado, espera um padrão de cobrança um pouco mais diferente em relação aos temas que virão na prova desse ano. E teve uma mudança muito importante na prova de 2024, galera. A prova de cirurgia, que antes também era uma prova um pouco mais clássica, no ano de 2024 especificamente, se tornou uma prova muito difícil e cheia de imagem, o que não era muito padrão na prova do Einstein. Mas isso é muito mais na cirurgia, e vocês vão ver isso lá no nosso Dicas e Apostas de Cirurgias para o Einstein. Galera, a prova do Einstein por si só, ela tem muita anulação e muita mudança de gabarito. Para vocês terem uma ideia, em média, 4 a 6 questões ou mudam ou são anuladas. Em uma prova de 100 questões, isso representa muito. Isso vai sim mudar a sua colocação, principalmente em especialidades onde você tem poucas vagas. Infelizmente, isso são regras do jogo, isso é do próprio jogo que a gente tem que aceitar eventualmente. Questões que você vai impetrar recurso não vão ser anuladas e questões que você acha que não tem que ser anuladas, elas vão ser anuladas, vão ser alteradas o gabarito e vida que segue. Isso é normal de todas as provas, de todos os concursos. Então, dicas, galera, finais aqui para você dominar a prova do Einstein. Não tem pegadinha. De novo, é uma prova clássica. Para de inventar uma rotice na sua cabeça. Vá para a prova com clássico, domine o tratamento clássico, as condutas clássicas. Tudo que for relevante está dentro do enunciado. Imagem, não tem. Se tiver imagem, ela vai só te ajudar a corroborar o que você já estava pensando. Então, o resumo final é: saiba o clássico que você vai dominar a prova do Einstein. De provas semelhantes que eu posso trazer para vocês: Unicamp, USP Ribeirão, Unesp, USP São Paulo. Lembrando que a USP São Paulo tem um padrão de raciocínio um pouco mais aprofundado, ela se assemelha um pouco mais à do Einstein por ser uma prova de raciocínio clínico, e SUS São Paulo. Dá uma olhadinha só nessa questão exemplo que a gente trouxe para você aqui, de uma prova do Einstein, para você ter uma ideia de como ela prova as coisas clássicas para vocês. Paciente masculino, 54 anos, procura pronto-socorro por dor lombar há 30 dias. Com piora progressiva e irradiação para membros inferiores, principalmente membro inferior direito. Relata melhora parcial com o uso de analgésicos simples e anti-inflamatórios. Hoje, ele não conseguiu urinar e teve perda espontânea de fezes. Ou seja, teve retenção urinária e incontinência fecal. Nega febre, nega comorbidade, sinais vitais estão normais. No exame clínico neurológico, percebe-se força muscular grau 4 em membro inferior direito, grau 5 em membro inferior esquerdo, sem alteração de marcha e sem alteração de sensibilidade. Percebe uma coisa, ele não te falou nada aqui de alterações em membros superiores. Está completamente preservado o membro superior do nosso paciente. E além disso, não há alteração de marcha alguma e nenhuma alteração de sensibilidade. A banca te pergunta o seguinte: entre as hipóteses diagnósticas abaixo, a mais provável é qual? Síndrome nesse paciente. Tudo que a banca está te perguntando aqui é em relação a síndromes medulares. Nessa hora, talvez você, poxa, Rodrigo, olha só, eu não sei síndrome medular. Isso aqui é uma questão ultra específica que talvez só um neurologista especializado saiba. Não. Olha só como uma sutileza do Einstein. Eu acabei de falar. Eventualmente vai cair um tema mais específico? Vai. Síndromes medulares, por exemplo. Só que a banca te trouxe achados de exame físico extremamente clássicos para você pensar na causa mais provável. Olha só que coisa legal. Claro que a gente tem que dominar, a gente tem que saber o superficial de cada uma dessas síndromes para acertar com tranquilidade. Então olha só. Síndrome de medula central, o que é isso? Isso vai ser causado principalmente por tumores intramedulares. Então, ali na região da medula, eu tenho a minha região central, substância cinzenta e substância branca em volta. Na substância central, tem os cornos medulares ventrais dorsais, e nas minhas substância branca, eu tenho os tratos lá que comportam cada uma das funções que a medula vai exercer no meu corpo. Quando eu tenho uma síndrome de medula central, olha que coisa interessante. O tumor nasce na região central da medula e ele começa a se expandir. Só que ele se expande para uma região bem específica do trato espinotalâmico. Aí, olha só que coisa interessante. Eventualmente, o paciente pode ter alteração de sensibilidade? Sim. Só que não é o comum. Olha só que coisa legal. A banca te trouxe o mais comum de todos. Na medula central, é muito mais comum você acabar tendo um acometimento da região motora do paciente. Só com uma particularidade. Então, você tem um acometimento da região motora com predomínio de prejuízo motor de membros superiores e não de inferiores. Olha só como a banca foi sutil. Ela falou para você, olha só, o clássico da medula central é você ter acometimento motor e um prejuízo de força em membros superiores e não inferiores. E ela te falou, olha só, membro superior está preservado. Clássico, ela te deu o clássico. Conceitos superficiais,
pum, matava, não pode ser a letra A. Síndrome de Brown-Séquard, uma hemissecção medular. Você na síndrome de Brown-Séquard vai ter prejuízo de sensibilidade. E na síndrome medular posterior, Rodrigo, você também vai ter perda de sensibilidade. Aqui você está perda de sensibilidade um pouco mais superficial, uma perda de sensibilidade tátil, dolorosa. E na medular posterior, sensibilidade profunda, propriocepção e vibração. Mas não importa, você vai ter perda de sensibilidade tanto na B quanto na C. E a banca te falou, sensibilidade e marcha estão preservadas. Então pode ser B e C? Não. Olha só como a banca te cobrou um conceito um pouco mais específico, mas que sabendo o conceito superficial você matava. Isso daqui é provavelmente síndrome da cauda equina no seu paciente. Ponto. Simples assim. Tá vendo, pessoal? Conceitos específicos cobrados de forma superficial. E essa eu te confesso que é uma das questões mais difíceis que eu já vi lá no Albert Einstein. O restante das questões abordam conceitos muito mais clássicos e, de novo, o clássico superficial. Dominamos síndromes medulares. Olha só, a gente vai entender agora 3 temas de suma importância pensando em dicas e apostas para a prova do Albert Einstein. Começando com tireoide. Galera, na parte de tireoide eu quero que a gente domine os conceitos de novo, mais clássicos da prova. Na tireoide a gente vai se abordar muito mais a ter o tema de hipertireoidismo, ou seja, hiperfunção da glândula, ou tireoidite, que em geral vão causar sim a famosa tireotoxicose. Tanto o hipertireoidismo quanto a tireoidite causa tireotoxicose. A tireotoxicose é a clínica do excesso de hormônios tireoidianos circulando no seu corpo. Então você vai ter o estado hiperadrenérgico, ativação de B1, ativação de B2. Opa, seu paciente vai ter taquicardia, seu paciente vai ter hipertensão, seu paciente vai ter hiperdefecação, sudorese, você vai ter insensibilidade, você não vai gostar de ficar dentro do calor. É isso que causa tireotoxicose, tanto o hipertireoidismo quanto a tireoidite pode causar. Aí você me pergunta assim, Rodrigo, então como é que eu sei se isso é um hipertireoidismo, uma hiperfunção da glândula, ou se isso é uma tireoidite, uma destruição da glândula que levou para dentro da circulação hormônios tireoidianos? Simples, eu te falo, olha só, existe um exame que mede a função glandular. É o raio de 24 horas ou a cintilografia. Qualquer um desses dois, eles vão te falar o seguinte, olha só, sua glândula está hiperfuncionante. Ou não, eles vão te falar, olha só, sua glândula não está hiperfuncionante. A depender do valor, eu determino se é uma hiperfunção ou não que está levando a essa tireotoxicose. Se eu tenho um exame que me mostra hiperfunção glandular, ou seja, eu tenho uma hipercaptação ou na raio de 24 horas ou na cintilo, eu estou falando de hipertireoidismo, onde a causa mais clássica é a doença de Graves. Rodrigo, como é que eu posso detectar, exemplo no meu enunciado, que na verdade esse hipertireoidismo é uma doença de Graves? Eu vou te falar, a doença de Graves tem alguns achados muito característicos da própria doença. Primeiro, acomete muito mais mulheres jovens. Segundo, você vai ter um bócio simétrico, difuso, não nodular aparente na sua paciente. Mas olha só, para você bater o martelo que esse bócio de fato é secundário a uma doença de Graves, você pode tentar achar outros achados que sugerem doença de Graves. E a banca vai te falar, olha só, tem uma paciente com hipertireoidismo e eventualmente ela tem um bócio não nodular e além disso ela tem orbitopatia de Graves. Ela tem a exoftalmia bilateral, característica da doença de Graves. Ou ela tem a acropatia de Graves, unhas do nosso paciente, você vai ver acropatia, alterações unguiais no seu paciente, às vezes até baqueteamento digital na acropatia de Graves. Dermopatia de Graves, você vai ver as famosas cascas de laranja que você pode ver na região pré-tibial do nosso paciente. Então, achei achados no paciente com tireotoxicose que eu determinei que é um hipertireoidismo, uma hiperfunção através da raio-citilo. Se tiver isso daqui, eu falo, isso é doença de Graves, com certeza. Rodrigo, para o diagnóstico desse de Graves, eu sou obrigado a pedir raio-citilo? Não, especificamente para a doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo que existe no mundo, se você tiver tireotoxicose com esses achados, acabou, você está frente a uma doença de Graves. Aí olha só o que pode acontecer, você pode ter um paciente com sinais e sintomas de tireotoxicose no seu enunciado, a banca te fala o seguinte, pediu um raio, pediu uma cintilo, e ela tem alta captação. Opa, só que olha a diferença, a alta captação não é difusa, não está sendo acometida em toda a glândula. Você, na verdade, deve ter uma alta captação, mas muito pontual. Opa, se ela é pontual, então muito provavelmente isso é um nódulo hipercaptante. Só que pode ser só um nódulo ou podem ser múltiplos nódulos. Esses nódulos hiperfuncionantes, hipercaptantes, estão produzindo muito hormônio tireoidiano e dando a clínica de tireotoxicose. Se for só um único nódulo na minha tireoide, eu falo que isso é um adenoma de Plummer.
Se forem vários nódulos hipercaptantes, essa região mais pretinha aqui, eu falo que é um bócio multinodular tóxico. Simples assim. A banca em geral não vai te cobrar o tratamento específico daqui, mas no bócio multinodular a gente tende muito mais a fazer tireoidectomia. No nódulo, a gente até tem outras formas de tratar o adenoma de Plummer, instilação com álcool, nodulectomia, tireoidectomia. Aí a gente verifica a depender do estágio clínico do paciente. Olha só, Rodrigo, agora não. O meu paciente tem sim sinais e sintomas de tireotoxicose. Só que olha só, eu pedi a cintilarraio, ela veio com baixa captação. Isso me indica o quê? Eu te falo, ela te indica que a glândula não está funcionante. Acabou, não tem função glandular. Então, Rodrigo, como é que eu tenho tireotoxicose se a minha glândula não está funcionando? Eu vou te dizer, simples. Você destruiu a sua glândula de alguma forma. E nesse processo de destruição, hormônios tiroidianos foram liberados na circulação. E a grande causa que a prova gosta de cobrar é a tireoidite de Kerven. Tireoidite dolorosa de Kerven, que em geral vai ser um acometimento pós-viral. O seu paciente vai ter sinais e sintomas de uma infecção viral. Depois disso, ele te fala, doutor, putz, eu tô hiperdefecando, tô com taquicardia, tô com palpitação, nunca tive palpitação, minha pressão tá alta. E olha só, não sei o que aconteceu, que agora minha tireoide dói, meu pescoço dói, eu palpo aqui, dói meu pescoço. Opa, querido, você tem tireoide de Kerven. Isso é um acometimento pós-viral, que através de um processo de imunidade cruzada está atacando sua tireoide. Você vai achar no laboratório desse paciente, caracteristicamente, um VHS alto. E Rodrigo, como é que eu trato então tireoide de Kerven? Opa, na tireoide de Kerven, você está produzindo hormônio tireoidiano? Não, você só destruiu a glândula. Então só dê AINE para esse paciente, só trate a dor dele, eventualmente corticoide. Se eu estou falando de Graves, aí sim um tratamento, eu estou pensando em quê? Tionamida, eu estou pensando eventualmente em fazer radioterapia, estou pensando eventualmente em fazer cirurgia de tireoidectomia. Aqui não, só tratar a dor e tá show de bola. Eventualmente a banca gosta de te cobrar também os tratamentos das tireotoxicoses causadas por amiodarona. Lembra que a amiodarona é uma molécula rica em iodo. E a amiodarona pode causar dois tipos de tireotoxicose. A tireotoxicose tipo 1, que é relacionada a uma hiperfunção glandular. Isso, em geral, acontece nos pacientes que já têm uma doença de Graves. Você dá a amiodarona para o paciente, esse excesso de iodo vai ser captado pela glândula hiperfuncionante, que vai produzir ainda mais iodo. Então, como é que eu gosto de lembrar? A tireotoxicose por amiodarona do tipo 1 é causada pelo efeito de George Basier-Dunn, que você vai tratar com tionamida, que é o T1 que eu guardo, tionamida. E a tireotoxicose por amiodarona tipo 2? Opa, aqui você dá a amiodarona e ela causa um processo de destruição gradativa da sua tireoide. Você vai destruindo a glândula e no processo de destruição da glândula você libera hormônio tireoidiano. Como é que você consegue tratar a tireotoxicose tipo 2 por amiodarona? Com prednisona. Aí muda o tratamento. Vamos falar rápido de nódulo tireoidiano para você lembrar. Primeira coisa, palpei, Rodrigo, um nódulo tireoidiano. Opa, você já me falou. Nódulo tireoidiano pode ser adenoma de Plummer, pode ser bócio multinodular tóxico? Pode ser sim. Então, legal, Rodrigo, como é que eu faço a investigação de nódulo tireoidiano? O primeiro exame disparado que você sempre deve pedir é o TSH, porque olha só, o TSH ele pode vir de duas formas. Ou ele vai vir baixo, ou ele vai vir normal e alto. Olha só, se eu estou pensando que o paciente tem um adenoma de Plummer, um bócio multinodular tóxico, Rodrigo, ele está hiperproduzindo hormônio tireoidiano. Então, olha só, se eu produzo muito T3, T4, o T4 livre vai lá na minha hipófise e faz o quê? Reduz o TSH, por um mecanismo de feedback negativo. Então, olha só, Rodrigo, se eu estou pensando que aqui no TSH baixo, na verdade, estou tendo uma hiperfunção de glândula, qual é o exame que eu diagnostico o adenoma de Plummer e o bócio multinodular tóxico que você falou? Cintilografia. Se a cintilografia vier com nódulo hipercaptante, acabou. Isso deve ser um bócio multinodular tóxico, é o adenoma de Plummer. Se a cintilografia vier sem nódulo hipercaptante, opa, calma, então não é esse nódulo que está causando essa redução do TSH. Você vai vir para o fluxograma do TSH normal ou alto. Porque quando o TSH está normal ou alto, qual é a nossa preocupação? Câncer não altera a função glandular. Então, o TSH normal ou alto levanta a possibilidade e a suspeita de poder ser sim um câncer ao invés de um nódulo tireoidiano benigno ou até mesmo um adenoma, um BMT. Então, olha só, nesse cenário de TSH normal ou alto, aí sim eu solicito o ultrassom. E é o ultrassom através da amostragem das características do nódulo tireoidiano que vai me determinar se eu vou ou não fazer a punção aspirativa por agulha fina desse nódulo. Então percebe, detectei nódulo, eu não saio puncionando todo mundo. Detectei nódulo, primeiro TSH.
Segundo do TSH, eu faço a avaliação. Aí sim, se ele vier normal ou alto, aí sim eu peço o ultrassom, show de bola. E o ultrassom me determina se eu faço ou não a PAF. Rodrigo, a PAF pode ser feita por 2 scores diferentes. Sim, perfeito. Ou pela ATS, que é da American Thyroid Society, ou então pelo T-RADS. Você escolhe o score que você quiser. Lá no Einstein, de uma forma geral, a gente tende a utilizar muito mais a ATS, porque a nossa chefe lá na endocrinologia, ela veio da Unifesp, que tende também a utilizar o ATS. Então eu deixei para vocês a tabela aqui explicando quando você vai funcionar o nódulo. Tá, galera? Isso daqui é basicamente decoreba. Só que tem um detalhe aqui nessa tabela que eu trouxe para vocês que eu quero que vocês se atentem. Maior ou igual a 1 centímetro, maior ou igual a 1 centímetro. Porque é aqui que mora a grande pegadinha de prova para vocês. A gente não funciona nódulos subcentimétricos. Rodrigo viu um nódulo hipoecóico. Pá, meu Deus do céu, parece muito câncer. Ele tem 0,5 centímetros. Conduta, acompanhamento. Não funcionamos nódulos subcentimétricos. Essa é a primeira pegadinha. E a segunda pegadinha é qual? Bem aqui, a banca te traz vários dados do nódulo e te perguntam qual desses achados é sugestivo de malignidade. Então saiba, nódulo tiroidiano hipoecóico é que é mais sugestivo de malignidade. Microcalcificações é sugestivo de malignidade. Altura maior do que largura é sugestivo. Rodrigo, eu tenho um nódulo que sai da região tiroidiana, começa a invadir musculatura, começa a invadir linfonodo. Cara, isso não é nódulo benigno. O nódulo benigno não faz isso, só o maligno que invade estrutura. Então fica atento em relação a isso. Então essas são as duas formas de cobrança principais que a banca te cobra em relação a nódulo tiroidiano. Rodrigo, fiz a avaliação pela ATS ou pelo T-RADS, tanto faz. Tem indicação de PAF? Eu faço a PAF. Não tem indicação? Você só acompanha com ultrassom, simples assim. E da PAF, galera, quando você faz a punção aspirativa, você manda essa amostra para o patologista e ele te devolve com a classificação de Bethesda. A classificação de Bethesda te determina o que você vai fazer subsequentemente a esse achado de nódulo tireoidiano. Porque olha só, Bethesda classe 1 é uma amostra satisfatória. Repita a PAF. Bethesda 2, grande maior parte das vezes, é benigno, você acompanha com ultrassom. Caraca, começou a aumentar muito o nódulo, começou a surgir características de malignidade que eles não tinham. Então, Rodrigo, era um nódulo anecoico. Repetir o ultrassom, veio hipoecóico. Ô, querido, mudou a característica, agora está maligno. Aí sim você parte para a PAF. 3 e 4, galera, a gente não vai se ater porque existe um fluxograma muito específico para ela, que a banca em geral não vai cobrar de você, o Einstein. Mas saiba o seguinte, se vier Bethesda 3 ou 4, o exame de escolha que a gente solicita para o paciente é o teste genético. Obviamente, no Einstein a gente tem um teste genético para esses casos de nódulo tireoidiano. O teste genético te determina essa amostra é proveniente de células malignas ou não. Essa amostra não é proveniente de células malignas. O teste genético te diz isso. Simples assim. Porque se olha só, tem Bethesda 5 ou 6, acabou. Isso é altíssimo risco de malignidade. E se vê malignidade, é cirurgia, tiroidectomia, resolve a vida e manda para o anatomo patológico para você determinar qual é a malignidade que provavelmente esse paciente possui. Fechamos essa parte de tireoide, a gente entra agora em AVC. Galera, na parte do AVC, eu gosto de trabalhar com vocês principalmente o STEP, que é a parte do tratamento do AVC. O STEP é como eu lembro dos principais, é o acrônimo de como eu lembro que você tem que tratar o AVC do paciente, o passo a passo, começando no S e terminando no P. O S é de START. Então, galera, você vai ter que, da feita que você detecta um paciente com um déficit focal súbito, tratar esse paciente através do protocolo STEP. No START é o quê? Avaliar 3 coisas principais do seu paciente. O ictus, quando foi que ele foi visto pela última vez bem, para você determinar o delta desse paciente, o NIH para calcular o déficit desse paciente e a glicemia capilar, que é o único exame que pode atrasar você e levar o paciente para a neuroimagem. Legal. Neuroimagem, Rodrigo, qual é que eu escolho? Tomografia de crânio, na grande maior parte das vezes, que é o que está amplamente disponível. Só que saiba, se você tem um paciente com wake-up stroke, ou seja, eu acordei com déficit, fui dormir bem e acordei com déficit, a tomografia não vai te ajudar tanto nesse momento. Você precisa de uma ressonância magnética com flare e difusão, com protocolo de flare e difusão, para você determinar quando é que aconteceu o ictus do seu paciente. Se você tiver um mismatch de fusão flare, opa, isso quer dizer que o ictus aconteceu há menos de 4 horas e meia.
Legal, Rodrigo. Já fiz a parte inicial, eu parto para a determinação de terapia de reperfusão aguda no paciente, que envolve duas terapias, a trombólise e a terapia endovascular. Vamos começar pela trombólise. Olha só, antes de trombolizar, eu preciso de vários conceitos para esse paciente, só que a gente vai focar nos principais. Primeiros, você só pode trombolizar o paciente com ictus menor do que 4 horas e meia. E antes de trombolizar, você é obrigado a ter um paciente com uma PA menor que 185 por 110. Rodrigo chegou um paciente para mim, legal, ele foi visto pela última vez bem às 7 horas da manhã. Do nada, agora ele parou de mexer no lado esquerdo do corpo. E ele chegou no pronto-socorro às 8 horas. Quando é que é o ictus dele? 7 da manhã. Qual é que é o delta entre o ictus e chegar no pronto-socorro? 1 hora. Tá dentro de 4 horas e meia? Tá, perfeito. Então, posso trombolizar. Mas olha só, Rodrigo, medi a pressão dele está 190 por 115. Posso trombolizar? Não, você não pode trombolizar. Está fora do alvo. Então o que você vai fazer? Iniciar um NIPRID para esse paciente, da feita que a pressão baixar, aí sim você está indicado a trombolizar. Desde que seu paciente não tenha nenhuma das principais contraindicações, que eu particularmente separo nos famosos 4-6. Quais são os 4-6? Cabeça, câncer, coração e coagulação. Na cabeça, pessoal, esse paciente não pode ter tido há menos de 3 meses TCE grave, neurocirurgia ou um AVC isquêmico prévio. Ele nunca pode ter sangrado na cabeça, senão acabou, ele não pode trombolizar. E ele não pode ter uma isquemia muito extensa, senão isso também é uma contraindicação à trombólise. Na parte de câncer, principalmente cânceres intracranianos e intraxiais. Só que tiver uma suspeita de câncer gastrointestinal, você também segura, obviamente. Na parte do coração, você vai lembrar de duas coisas, dissecção aórtica ou endocardite infecciosa. Precisa estar confirmado, Rodrigo? Não, se você tiver suspeita, acabou, você não pode trombolizar o seu paciente. E por fim, a coagulação, que é onde tem a maior parte das contraindicações. Heparina plena nas últimas 24 horas, não pode trombolizar. Se for heparina profilática, pode? Aí sim pode. Rodrigo, qual é a diferença entre heparina plena e profilática? Olha só, enoxaparina profilática, 40 mg subcutânea uma vez ao dia. E a plena, Rodrigo? 1 mg por quilo de 12 horas. Opa, muda na prescrição completamente o paciente. Doa que a menos de 48 horas não pode trombolizar. Uso de anticoagulante tendo um INR acima de 1,7 ou um TTPA alargado mais de 40 segundos, não pode trombolizar. Plaquetopenia com plaquetas menor que 100 mil, já era. E um paciente com sangramento do trato gastrointestinal há menos de 21 dias. Infelizmente, pessoal, todos esses valores aqui você tem que decorar de cabeça, porque é aqui que eles gostam de fazer as pegadinhas para você. Rodrigo, fiz a avaliação no paciente. Ele tem um ictus permissivo, ele tem uma PA permissiva, ele não possui contraindicações. Legal, faça trombolítico no seu paciente. E da feita que você inicia o trombolítico, você tenta manter a pressão arterial do paciente menor que 180 por 105. Percebe que você retira 5 mm de mercúrio da sistólica e 5 da diastólica. E vai mantendo vigilância para esse paciente. Olha só, Rodrigo, tá lá, estou infundindo o trombolítico no meu paciente, vou medindo a PA de tempo em tempo, vou calculando a NIH de tempo em tempo. Olha, Rodrigo, do nada, agora ele rebaixou. Opa, querido, o que aconteceu? Talvez tenha sangrado a cabeça. Repita a neuroimagem. Não, Rodrigo, infundiu o trombolítico, show de bola, passou o tempo, fiquei um dia, show de bola, o paciente ficou ok, ele até melhorou. O NIH dele, que era de 10, agora está de 2, Rodrigo. Show de bola. O que você vai fazer depois de 24 horas? Neuroimagem de controle. Por isso que neuroimagem sempre está presente depois da trombólise, independente do paciente piorar ou melhorar. Não, Rodrigo, olha só. Avaliei meu paciente. O ictus dele, na verdade, foi de 6 horas. Ele foi visto bem pela última vez às 7 horas da manhã, mas só que não tinha nenhum familiar em casa com ele. Então ele foi encontrado em casa às 6 horas da tarde pelos familiares quando voltaram do trabalho. Trouxeram quase depois de 12 horas aí do que está acontecendo. Posso trombolizar? Não, acabou, você não pode trombolizar esse paciente. Então se ele não vai trombolizar, só mantenha uma pressão um pouco mais alta para ele. A ideia é hipertensão permissiva para você conseguir perfundir a área de penumbra do seu paciente. Então mantenha uma pressão abaixo de 220 por 120. Junto da trombólise, você vai pensar também na trombectomia, na terapia endovascular. A trombólise não contraindica a trombectomia e vice-versa. Trombectomia, eu preciso de angio-TC para fazer uma avaliação do aspects. O que é o aspects? Eu divido o território da artéria cerebral média em 10 territórios. Cada um desses territórios acometidos, eu perco um ponto. Então, um aspects normal é um aspects de 10 no paciente. E o pior aspects é o aspects de 0. Simples assim. Rodrigo, se eu tiver uma oclusão de grandes artérias, principalmente da artéria carótida interna ou da artéria cerebral média, você está indicado a fazer trombectomia, desde que você atinja a famosa regra dos 6. NIH menor ou igual a 6 horas, com um ictus menor ou igual a 6 horas e um aspects maior ou igual a
6 no paciente. Então, essa é a famosa regra dos 6. Claro que existem outros protocolos, mas esse é o mais clássico e, de novo, o Einstein cobra o clássico. Rodrigo, passei da fase de terapia de hiperfusão aguda, pude fazer trombólise, fiz trombectomia, show de bola. Está na hora de você pensar no último, que é o P, a prevenção secundária. Para todo mundo, você vai controlar fatores de risco. Então, olha só, é um paciente hipertenso? Trate hipertensão. Paciente diabético? Trate diabetes. É um paciente com aterosclerose, você vai dar simvastatina para o seu paciente? Não, você vai dar atorvastatina, rosuvastatina, porque agora o nosso paciente teve um evento arterial agudo, ele precisa de estatina de alta potência. E para todo mundo, pessoal, a gente vai iniciar o AS de uma forma um pouco mais introdutória, inicial. Desde que você não tenha feito trombólise. Se fez trombólise, aguarda 24 horas a gente começar o AS. Todo mundo começa com AS. E depois a gente faz a famosa investigação TOAST. O que é essa investigação TOAST? Por que esse nome TOAST? O TOAST é, na verdade, uma classificação que padroniza as causas de AVC. Existem sim outras classificações, mas lá no Einstein a gente utiliza o TOAST. O TOAST é dividido em TOAST 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí você determina qual é a causa do seu paciente e classifica. É um TOAST 1, que é de aterotrombose, é um TOAST 2, que é cardioembólico, e assim por diante. Como é que você faz investigação TOAST, ultrassom cervical, angio-TC e solicita eco e um eletro? E através disso, através da clínica do paciente, desses exames, a gente determina qual é que foi a causa do paciente. Por que é importante determinar a causa, galera? Porque olha só, todo mundo começa com AS. Se for uma causa aterotrombótica, legal, o AS vai ser mantido para esse paciente indefinidamente. Só que se for uma causa cardioembólica, o paciente não vai ficar com AS, ele vai anticoagular. Se de repente, Rodrigo, eu vi um eletro nesse paciente, tinha uma FA, acabou. Isso, na verdade, foi uma embolia no paciente. Então, a AS vai embora e você iniciar anticoagulação. Quando é que eu faço a transição, Rodrigo? Calma, depende da isquemia. A gente avalia isso caso a caso. Rodrigo, foi uma isquemia muito extensa. Então, olha só. Deixa para um pouco mais tardio, porque se a gente iniciar um anticoagulante, pode ser que ocorra transformação hemorrágica. Não, Rodrigo, olha só, eu vi a avaliação no paciente, o NIH bem baixinho. A isquemia era muito pequena. O paciente está até super bem, o NIH de 1, de 2. Legal. Então você, olha só, se foi cardioembólico, transiciona o AS para anticoagulação em 24, 48 horas, fica mais tranquilo, mas isso varia de paciente para paciente. Não, Rodrigo, foi aterotrombótico, AS para todo mundo. Com um detalhe. Existe o conceito que a gente chama de AVC isquêmico minor. O que é o AVC isquêmico minor? Em resumo do resumo, o AVC isquêmico minor é quando você tem um NIH menor ou igual a 5. Isso varia de literatura para literatura. Menor ou igual a 4, menor ou igual a 5. Lá no Einstein a gente usa menor ou igual a 5. Por que é importante saber isso? Porque no AVC minor, a gente não deixa o paciente somente com AS no início. A gente deixa ele com DAPT. AS mais clopidogrel durante 21 dias. E depois de 21 dias, Rodrigo, clopidogrel sai e o AS fica ad eterno. Se você bateu o martelo, que isso foi um AVC isquêmico de causa aterotrombótica. Fechamos o entendimento e tratamento bem resumido do AVC. A gente entra agora em oncohematologia, que eventualmente o Einstein gosta de cobrar de vocês. Então, galera, na parte da oncohematologia, como é que eu gosto de brincar com vocês? Cada parte da oncohematologia tem o seu marco. Então, olha só, quando eu falo com vocês de leucemia aguda, eu estou falando da famosa festa dos bebezinhos dentro da medula óssea. Essa festa dos bebês gigantes que se proliferam anormalmente dentro da medula óssea e não deixam mais ninguém sair da medula óssea. Então, o marco de uma leucemia aguda é a pancitopenia. E se eu acabei de falar para você que toda a festinha começou na medula óssea, o diagnóstico sai como? Com biópsia de medula óssea, onde você vai achar os bebês gigantes, que na hematologia a gente chama de blastos. Se tem 20% ou mais de blastos na medula óssea, acabou. Isso é uma leucemia aguda. Agora, Rodrigo, é uma leucemia aguda mieloide? Uma LMA? Ou é uma leucemia aguda linfóide? Uma LLA? Aí eu te pergunto, olha só, depende. Esse bebê gigante é de que linhagem? Da mieloide ou da linfóide? Como é que eu posso determinar isso? Você manda para o patologista e o patologista vai jogar alguns corantes, vai fazer citogenética, vai fazer algumas artimanhas patológicas e vai te falar o seguinte, olha só, eu avaliei esse blasto e esse blasto contém bastonetes de Auer e os bastonetes de Auer são patognomônicos do blasto mieloide. Então, Rodrigo, olha só, você me trouxe um tecido de biópsia de medula óssea e eu joguei um corante, a mieloperoxidase. A mieloperoxidase cora os blastos mieloides. Então, se corou pela mieloperoxidase, isso é um blasto mieloide. Se é um blasto mieloide, isso é uma LMA.
Rodrigo, eu preciso sempre de biópsia de medula óssea no caso da LMA para dar o diagnóstico? Não, existe sim um diagnóstico sem você visitar a medula óssea, desde que você tenha alterações genéticas clássicas ou você diagnostique o paciente com sarcoma mieloide. Mas olha só, o que a banca mais gosta de te cobrar da LMA é que existe um subtipo específico de LMA, a LMA M3, também chamada de leucemia promielocítica aguda, um subtipo da LMA. Por que ela é muito cobrada de você? Por dois conceitos muito importantes. Esse é um tipo de LMA que causa muita CIVD nos nossos pacientes. A coagulação intravascular disseminada. A gente até conversa com vocês na nossa aula de distúrbios de hemostasia. E é muito importante por um segundo conceito. Especificamente a LMA M3, ela tem um tratamento específico, o ácido transretinóico, o ATRA. O ATRA, ele vai lá no promieloblasto e força a diferenciação dele. Se você diferencia o promieloblasto, ele continua a sucessão de linhagens normal que deveria acontecer. Então você não permite que ele faça uma LMA. Por isso, a gente dá o ATRA, nesses casos de LMA M3, e por isso que ela é a mais cobrada de vocês. E no caso da LLA, Rodrigo, opa, aqui eu não tenho bastante de Auer, aqui eu não tenho mieloperoxidase. Aqui, na verdade, eu tenho o ácido periódico de Schiff, ou então eu tenho coragem pelo CD20 ou CD3. Aqui na LLA eu estou falando muito mais de crianças. Isso gera um problema, porque olha só, a criança tem um osso pequeno. Olha o tamanho do meu osso. E o osso da criança, Rodrigo? Tem essa finura. Quando eu começo a fazer essa proliferação de blastos dentro da medula óssea, a criança não aguenta de dor. Está tendo muita dor óssea por causa da proliferação dos blastos. Além disso, a LLA, por ser de linhagem linfóide, adora acometer regiões onde tem sistema retículo endotelial. Uma dessas regiões clássicas é o linfonodo. Mas pode acometer baço? Pode acometer baço. Pode acometer fígado? Sim, também. Pode acometer sistema nervoso central? Pode. Testículo? Pode. Todos esses locais possuem um sistema retículo endotelial próprio. E é importante você saber desse acometimento do sistema nervoso central, porque a gente, eventualmente, no tratamento da LLA, dá metotrexato intratracal como forma de prevenção de infiltração do sistema nervoso central, no caso da LLA. Rodrigo, existem alguns diagnósticos diferenciais de leucemias agudas. Existem, porque olha só, quando você biopsia a medula óssea desse paciente, pode ser que você não encontre 20% ou mais de blastos. Então isso não pode ser nem LMA nem LLA. Aí, eventualmente, você vai fazer uma jogada a depender do que vem nessa biópsia de medula óssea. Olha só, os principais diagnósticos diferenciais de leucemias agudas são a síndrome mielodisplásica e a mielofibrose. Quando eu falo de síndrome mielodisplásica, eu estou falando para você o seguinte, olha só, entende da seguinte forma, olha só, é quase uma leucemia aguda. Porque olha só, você biopsia a medula óssea, tem mais de 5% de blastos, mas não chega a ter mais de 20%, então posso classificar como leucemia aguda? Não. Mas olha só, Rodrigo, tem 19% de blastos. Vou te falar o seguinte, cara, essa síndrome mielodisplásica está quase virando uma leucemia aguda, essa que é a verdade. Então você vai começar a enxergar citopenias, não a pancitopenia ainda, citopenias. Você começa a enxergar anormalidade nas células. Ao invés de você ter células com blastos alterados, você começa a ter displasias, que não chega a ser uma mutação de blastos. Então percebe, isso daqui é o quê? Quase uma leucemia aguda. É uma biópsia de medula óssea hipercelular, porque você tem proliferação sim, mas não chega a ser uma leucemia aguda. É diferente da mielofibrose. Opa, aqui na mielofibrose eu estou pensando em pacientes idosos, onde você começa a ter tecido fibrótico infiltrando a nossa medula óssea. Se é tecido fibrótico infiltrando a medula óssea, vai ter célula lá? Opa, não tem célula. Então você começa a ter citopenias, você pode ter até sim pancitopenia. Por isso que entra como diagnóstico diferencial de leucemia aguda. Só que a primeira coisa que diferencia é o quê? Medula óssea hipocelular. Ao invés de ter célula, agora tem fibrose. E aí olha que coisa interessante. Se eu começo a infiltrar minha medula óssea com fibrose, a minha célula totipotente pensa o quê? Opa, aqui já não é um ambiente legal para mim, porque eu preciso me proliferar e me diferenciar em outras células. Então olha só, já que a medula óssea está ficando cheia de fibrose, eu vou começar a caminhar para os tecidos que faziam a hematopoiese antes da medula óssea funcionar. Lá quando você era uma criança, você lembra que tecidos eram esses? Era o baço. Era o fígado. Por isso que o paciente começa a ter espato e esplenomegalia, porque a célula totipotente está começando a infiltrar esses tecidos e fazendo a hematopoiese dentro desses tecidos. E olha que coisa interessante, quando você começa a fazer hematopoiese extramedular, você começa a formar uma célula em lágrima, que te dá o nome de
da criócitos, um achado característico da hematopoiese extramedular. Então, diagnósticos diferenciais, obviamente, galera, isso daqui é mais específico, mas estou trazendo para vocês o clássico que eventualmente o Einstein vai cobrar de vocês. Saímos da parte de leucemia aguda, a gente entra nas leucemias crônicas. Galera, agora eu estou falando de uma proliferação anormal, não mais dos bebês gigantes que moram na medula óssea. Eu estou falando de proliferação anormal das células adultas que moram no sangue periférico. Então, eu vou ter pancitopenia? Não, porque elas já estão no sangue periférico. Na verdade, se eu tiver uma proliferação de leucócitos, eu tenho leucocitose. Se eu tiver uma proliferação de linfócitos, eu tenho linfocitose no sangue periférico. Você dosa o hemograma e olha... Caraca, 50 mil neutrófilos. Opa, será que é uma leucemia crônica? Caraca, Rodrigo, 50 mil linfócitos. Isso é uma baita linfocitose. Será que é uma leucemia crônica? Olha a diferença. Enquanto que lá no bebê gigante dava diagnóstico com biópsia de medula óssea, agora dá diagnóstico como? Sangue periférico. Simples assim. É através de hemograma que começa a suspeita. Só que, de novo, aqui na leucemia crônica eu posso ter uma leucemia por linhagem mieloide ou uma leucemia por linhagem linfóide. Os dois modificam. Se eu estou falando de leucemia mieloide crônica, aqui eu tenho o grande problema, que é o cromossomo Filadélfia, que vai produzir a tirosina quinase. Essa proteína que é a gênese de toda a LMC. Aqui eu tenho uma proliferação da linhagem mieloide. Então, posso ter eosinofilia? Pode. Eu posso ter neutrofilia? Pode. Mas olha só, eosinofilia e neutrofilia pode dar em muita coisa. O que a prova vai te trazer de clássico é um paciente com monocitose. Aí sim, pouquíssimas coisas causam monocitose. Você vai acender o alerta para isso ser uma LMC. E eventualmente você vai ter sim esplenomegalia no seu paciente. E a gênese, já conversei com você, a gênese é a tirosina quinase. Então, como é que você trata a LMC? Dando um inibidor de tirosina quinase. O imatinib. Pronto, dou aqui, inibidor de tirosina quinase, acabou. Eu trato a LMC com muita tranquilidade. E, Rodrigo, a LLC. Opa, agora eu tenho linfocitose. Legal. Estou com um monte de linfócitos se proliferando lá no meu paciente. E você já conversou comigo. Doenças linfóides gostam de filtrar o sistema retículo endotelial. Linfonodo, baço vai estar aumentado, muito proeminente aqui. Só que esses linfócitos, eles não são linfócitos prontos para o combate, para a defesa. Não, eles são linfócitos clonais. Linfócitos frágeis, que quando você coloca no esfregaço de sangue periférico, eles se desmancham, fazendo as famosas smudge cells, ou células esmagadas. Eles não produzem gama-globulinas, porque eles não são linfócitos preparados para o combate, são linfócitos clonais burros. Você faz hipoglamoglobulinemia. Só que olha só, a LLC é um processo extremamente crônico e lento que acontece muito mais em pacientes idosos. Então, na grande maior parte das vezes, a LLC vai ser tratada de forma conservadora. Você não vai dar quimioterapia para o paciente. Ele vai conviver com essa LLC durante anos e anos e anos, até morrer, muito provavelmente, de outras causas. A gente fala que a LLC é grave quando ela começa a evoluir com anemia, com plaquetopenia. Opa, ela pode evoluir com essas causas não só por infiltração da medula óssea, mas também até, eventualmente, por destruição autoimune. Aí sim, nesses casos mais graves, a gente inicia tratamento com quimioterápico. E de novo, como é que eu dou o diagnóstico? Sangue periférico, linfocitose importante. Diagnóstico de LMC? Sangue periférico. Procure o cromossomo Filadélfia, o gene ABCABL. Finalizando agora com linfomas, pessoal. Olha só, nos linfomas eu tenho agora uma doença que inicia nos linfócitos que residem no linfonodo. Então o grande marco dos linfomas é o quê? A adenomegalia. Estou falando para você que tem adenomegalia, como é que eu dou o diagnóstico desse paciente? Biópsia excisional do linfonodo. Pega o linfonodo que está gigante e tira ele. Manda ele para o anatomia patológico para fazer uma avaliação estrutural. O patologista fala para você, olha só, Rodrigo, você me deu esse linfonodo aqui e eu estou olhando. Esse linfonodo possui as famosas células de Reed-Steinberg. Então isso é um linfoma de Hodgkin. Rodrigo, estou olhando uma proliferação linfóide atípica, sugestiva de um linfoma, mas não há células de Reed-Steinberg. O que é isso? Linfoma não Hodgkin. Se fosse fácil assim, ia ser ótimo na prova. Só que a prova ela gosta de botar e pintar e bordar com você, te dando características clínicas para você saber se é um linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, como é que gosta de brincar com você? É o linfoma de Harry. Olha só, o linfoma de Harry
Harry é do Harry Potter e é o personagem central da trama. Então, em geral, o linfoma de Harry acomete a região central do seu paciente. E além disso, pessoal, o Harry é uma criança, ele não pode beber. Então, no linfoma de Harry, o paciente tem dor depois que ele toma álcool. Além disso, pessoal, o Harryzinho tem a famosa coruja do Harry Potter. Eu falo da coruja porque, para você lembrar que as células de Reed-Steinberg têm o famoso olhar de coruja, a binucleação linfocitária. Além disso, você pode ter prurido, eosinofilia, pode ter a febre de Pell-Ebstein, que é uma febre que não tem padrão algum. Já o linfoma não Hodgkin, que é muito mais agressivo, de pior prognóstico, acomete muito mais idosos, acomete muito mais cadeias periféricas linfonodais, pode dar muito mais obstrução intestinal. A disseminação é muito mais maligna, ela é hematogênica. E pelo fato de ser hematogênica, pode acometer baço. Eu posso ter um paciente que faz obstrução de vias biliares, faz icterícia, faz colangite. Posso fazer obstrução intestinal por causa da disseminação hematogênica. Posso acometer coração, meu paciente tem linfoma, eventualmente acomete o coração, o paciente tem morte súbita. Várias coisas podem ser acometidas no linfoma não Hodgkin. E ele é caracterizado pela famosa presença dos sintomas B. Rodrigo, só linfoma não Hodgkin tem sintomas B? Não, pessoal. Os dois têm. E a presença de sintomas B, primeiro, sim, é mais característica no linfoma não Hodgkin. E segundo, se tiver sintomas B tanto no Hodgkin quanto no não Hodgkin, isso confere um pior prognóstico ao seu paciente. Agora sim, finalizando com a parte de mieloma múltiplo. Como é que eu gosto de lembrar de vocês? Mieloma múltiplo é uma neoplasia das células plasmocitárias. Ela nasce lá dentro da medula óssea e o meu plasmócito agora é um plasmócito clonal. E esse clone plasmocitário gera no nosso paciente uma clínica muito característica, que é o CREB, ou CARO, como vocês queiram chamar. O que é o CREB, Rodrigo? C de cálcio alto, a hipercalcemia, rim acometido, o paciente vai ter injúria renal aguda e pode ter até mesmo outros acometimentos, como por exemplo uma síndrome nefrótica. O A de anemia, onde você vai ver classicamente hemácias enrolou no nosso esfregação periférico. E o B de bone acometido por lesões líticas. Lesões líticas essas que destroem o osso e fazem a hipercalcemia. Então, Rodrigo, como é que eu dou o diagnóstico? De novo, você conversou comigo, agora de medula óssea. Então, para dar o diagnóstico de mieloma múltiplo, eu preciso da biópsia de medula óssea. Só que antes da biópsia de medula óssea, é óbvio que você vai solicitar já um hemograma, você vai solicitar uma função renal do seu paciente, você vai solicitar cálcio. Só que olha só que coisa interessante. O que o plasmócito faz no nosso corpo? Ele secreta as gama-globulinas. Se eu tenho um plasmócito clonal, agora eu vou começar a secretar um monte de imunoglobulina clonal. Olha que coisa interessante. Pensa no seguinte cenário. Rodrigo, eu tenho um paciente com sepse. Ele não vai secretar imunoglobulina? Eu vou falar, vai. Poxa, então como é que eu diferencio isso de um mieloma, já que eu secreto imunoglobulina na sepse? Eu te explico, olha só. Na sepse, você vai ter vários plasmócitos diferentes que se já tiveram contato com vários antígenos diferentes, e esses plasmócitos vão começar a secretar várias imuglobulinas diferentes uma da outra, dando a famosa, fazendo com que você observe uma produção de gama-globulinas policlonal. E no mieloma, Rodrigo? É um plasmócito clonal produzindo uma imunoglobulina clonal, dando no nosso paciente uma hipergama-globulinemia monoclonal. Essa é a primeira diferença. Aí você pode me perguntar, legal, Rodrigo, entendi. Mas como é que eu faço para ver, então, as imunoglobulinas sendo produzidas? Que exame que eu doso? Aí eu te falo, existem 5 exames que a gente dosa no paciente com suspeita de mieloma múltiplo antes da biópsia de medula óssea e sem esses exames mais iniciais de creatinina, hemograma, cálcio, entre outros. Quais são esses 5 exames, Rodrigo? Eletroforese de proteínas séricas, eletroforese de proteínas urinárias. É eles que vão fazer a avaliação das gama-globulinas. Imunofixação sérica e imunofixação urinária. Para que serve a imunofixação? Para te dizer qual é a cadeia leve e a cadeia pesada da imunoglobulina. E por fim, proteinúria de cadeias leves na urina. Olha só que coisa interessante, talvez te explicando uma coisa que você não sabia. A imunoglobulina ela é aquela proteína em formato de Y. A gente tem uma cadeia pesada no centro e 2 cadeias leves que se juntam aos braços. Eu acabei de falar para você, o plasmoblasto, que começa o processo de mieloma, ele fica secretando imunoglobulina. Não falei para você? Sim, legal.
Em geral, esse plasmablasto ele vai secretar a imunoglobulina completa, tanto com a cadeia pesada quanto com a cadeia leve. O que é a cadeia pesada? Você conhece a cadeia pesada como IgG, IgA, IgM, IgE. Isso que é a cadeia pesada da imunoglobulina. E, Rodrigo, o que é a cadeia leve? Kappa e lambda. Por isso que o mieloma ganha nome e sobrenome. Ele é o mieloma IgG, kappa, IgG, lambda, IgA, kappa, IgA, lambda. E eu comecei nessa ordem não por acaso, porque IgG é a principal imunoglobulina secretada, IgA é a segunda principal. Mieloma, em geral, não secreta IgM, porque se tiver IgM alto, você está pensando em macroglobulinemia de Waldenström. Mas olha que coisa mais interessante ainda. A imunoglobulina você avalia na eletroforese de proteína sérica urinária. A imunofixação te diz se é uma IgG, IgM, IgA, e também te diz se é kappa, lambda. Só que olha só, Rodrigo, eventualmente você pode ter um mieloma estranho. Um mieloma que ele não secreta a cadeia pesada, ele secreta somente a cadeia leve. Aí você tem um mieloma secretor de cadeias leves. A eletroforese de proteínas vai captar esse mieloma? Não, porque ela detecta imunoglobulina com cadeia pesada. Então qual é que é o exame que me ajuda nisso? Opa, o último exame que eu te falei. Presença de proteínas de cadeia leve na urina. Por isso que você utiliza esses 5 exames. Galera, mas no fim das contas, o que dá o diagnóstico de mieloma é a biópsia de medula óssea. Porque olha só, você precisa, nesse paciente, de um pico monoclonal. Um pico monoclonal nas gama-globulinas. Legal. Rodrigo, através da biópsia de medula óssea, através da eletroforese, eu consigo determinar em qual estágio está o meu mieloma múltiplo. Porque ele pode ser um MGUS. O que é um MGUS? Eu tenho um pico monoclonal mais menor do que 3 gramas por decilitro e mais nada alterado nesse paciente. Isso é uma gama-globulina monoclonal de significado determinado, o MGUS. O MGUS ele vai evoluir eventualmente para o smoldering mieloma, o mieloma indolente. Você começa a ter agora um pico de gama-globulinas monoclonais mais do que 3 gramas por decilitro e mais nada. Nada de nada de nada. Você não pode ter nenhum definidor de mieloma nessa fase. Você vai entender por que tá esses plasmócitos de 10 a 59%. Você tirou a biópsia de medula óssea e viu que tinha, por exemplo, 50% de plasmócitos. Isso é mieloma? Não, isso não é mieloma. Se não tiver mais nada. O que é o mieloma múltiplo? Pico de gama-globulinas monoclonais maior do que 3 gramas por decilitro, somado a um achado do CREB ou um achado do SLIM. Rodrigo, tem um paciente que tem hipercalcemia que eu estou colocando a critério do mieloma múltiplo. Fiz uma biópsia de medula óssea e esse paciente tem mais do que 10% de plasmócito de medula óssea. Isso é um mieloma? Sim, isso é um mieloma múltiplo, porque você tem um do CREB. E se for um reacometido? Também é mieloma. E se for anemia? Também é mieloma. E se for lesão lítica? Também é mieloma. Ou você pode ter o famoso SLIM-CREB. O SLIM é um acrônimo. S de 60% ou mais de plasmócito na medula óssea. Então olha que coisa interessante. Se eu tenho um paciente com suspeita de mieloma, fiz uma biópsia de medula óssea, ele tem um pico monoclonal de mais do que 3 gramas por decilitro e tem 60% ou mais de plasmócito na medula óssea, independente de qualquer outra coisa, acabou. Isso é um mieloma múltiplo. Por isso que aqui em cima só pode ter no máximo 59%. O LE é de quê? Cadeias leves livres, kappa ou lambda. Se for qual é a acometida, a gente faz uma relação e determina se isso é mieloma ou não. Não vou entrar em detalhes com vocês, pessoal, porque isso não vai ser cobrado por ser muito específico. E o M é de quê? Ressonância magnética. Você tem que ter 2 ou mais lesões de 5 milímetros ou mais sugestivas de mieloma para ter o critério M do SLIM feito. Tenho 3 gramas ou mais por decilitro de pico monoclonal associado a 1 do CREB ou 1 do SLIM, acabou. Você tem um mieloma múltiplo. Entendam que isso é uma sequência, uma continuidade. O MGUS vira smoldering, smoldering vira mieloma e assim por diante. Chega na fase final, mieloma múltiplo. Fechado, galera? Finalizamos então esse Dicas e Apostas com coisa muito interessante, muito clássica, muito importante, apesar de alguns termos um pouco mais específicos, mas a gente trouxe só o superficial e o básico para vocês. E a gente se encontra em próximos Dicas e Apostas.